Sexo. O sexo domina a programação da televisão, a internet, enche revistas, até frequentemente dita as escolhas da moda. E mesmo quando milhões de pessoas estão perdendo suas vidas para AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas, muitas pessoas continuam o jogo mortal de desobedecer à lei de Deus. Mesmo aqueles que buscam servir a Cristo são continuamente tentados a voltarem à sensualidade. Aqueles que proclamam padrões bíblicos de moralidade e de pureza sexual são frequentemente considerados antiquados ou defensores de princípios repressivos. O sexo é bom. Deus criou nossos desejos sexuais com dois propósitos. Primeiro, a procriação, para dar continuidade à raça humana. Quando Deus criou o primeiro casal, ele disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a." Gênesis capítulo 1, versículo 28. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também comentou sobre a criação de filhos como um aspecto natural do casamento. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Segundo motivo do sexo como Deus criou, a satisfação mútua de esposo e esposa, criando um laço especial e exclusivo para estas duas pessoas. Quando o homem sábio avisou sobre os perigos do adultério, uns 3.000 anos atrás, ele enfatizou a alternativa boa e desejável do prazer sexual no casamento. Ele usou palavras como estas em Provérbios 5, versículos 18 e 19. Alegra-te com a mulher da tua mocidade e embriaga-te sempre com as suas carícias. No Novo Testamento, Paulo também instruiu os casados a satisfazerem os desejos naturais dos seus parceiros, cedendo controle do próprio corpo ao outro em confiança e amor mútuo. Ele escreveu em 1 Coríntios 7, versículos 3 a 5, "O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro." Infelizmente, hoje em dia, apesar desses ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento sobre o sexo saudável dentro do contexto do casamento, nós observamos muitos abusos do plano de Deus. Muitas pessoas têm simplesmente ignorado a beleza do perfeito plano de Deus. Desde a criação do primeiro casal, Deus colocou o sexo no contexto do casamento. Qualquer relação sexual, antes ou fora do casamento, representa a rebeldia do homem contra seu Criador. As relações sexuais antes do casamento são claramente proibidas pela palavra de Deus. Um entendimento completamente contrário às ideias comuns na sociedade de hoje. Em Hebreus 13, versículo 4, a palavra de Deus diz: "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros." E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, Paulo escreveu: "Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido." Observamos o contraste entre o casamento lícito e a impureza de relações antes do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo também comentou sobre o problema da impureza, quando disse: "Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas." Exemplos de impurezas que impedem a entrada no reino de Cristo. Mas hoje em dia, existem muitas vítimas da imoralidade sexual. Mesmo cientes desses princípios de pureza dados pelo Senhor, muitas pessoas consideram pecados sexuais, pelo menos atos consensuais entre adultos, como atos sem vítimas.
Para muitos, há vítimas somente em casos de estupro ou pedofilia. Com certeza, qualquer ato de violência sexual deve provocar indignação de pessoas decentes. Mas não devemos nos enganar com a noção de liberdade sexual sem vítimas. O homem que pressiona sua namorada a ter relações sexuais não está mostrando amor por ela, mas simplesmente seu próprio egoísmo e desejos de satisfazer sua própria vontade. Uma mulher que seduz um homem para pecar com ela está mostrando que ela não ama este homem e não ama o Senhor. Estão envolvendo outras pessoas nos seus pecados e trazendo sobre si e seus próprios parceiros a condenação de Deus. Não devemos nos enganar. Nunca devemos confundir paixão carnal com amor verdadeiro. O adultério leva a impureza sexual a um nível ainda mais feio. Aquele que traz seu parceiro de casamento em relação sexual com outra pessoa está mostrando total desrespeito por todas as pessoas envolvidas. Está desrespeitando a Deus, desrespeitando seu cônjuge e até desrespeitando o amante ilícito por envolver uma outra pessoa no pecado. Mas mesmo assim, quando pensamos sobre vítimas da imoralidade sexual, devemos saber que Paulo também identifica ainda outra vítima do pecado sexual. A imoralidade, seja relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento, a imoralidade é um pecado contra si mesmo. Na prática da imoralidade, a pessoa esquece que Deus pagou um preço muito alto, a vida do seu próprio filho, para nos comprar do pecado. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, Paulo disse: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós vivemos num ambiente social que trata o sexo como se fosse uma atividade esportiva, algo para diversão, sem consequência nenhuma. O que devemos fazer quando queremos agradar a Deus e respeitar o seu plano para a nossa vida aqui? Primeiro, se você estiver praticando imoralidade sexual de qualquer forma, precisa parar. Peça perdão à pessoa ou às pessoas contra quem você pecou. E procure com humildade o perdão de Deus. Não seja enganado pelas atitudes de uma sociedade promíscua. A imoralidade sexual mata.